Olá, tudo bem, irmãos? Como vocês estão? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para mais um momento, para que juntos possamos crescer e avançar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Bom, hoje gostaria de estar falando com vocês a respeito de perseverança. E, inicialmente, gostaria que vocês abrissem no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 12. E a gente conseguindo entender algumas coisas aqui, a gente vai aprender um pouco mais sobre perseverança na nossa vida cristã. Amém? Sabemos que perseverança é aquilo que ainda continua mesmo quando a empolgação acaba, não é verdade? E a perseverança ela precisa ter outras virtudes também associadas a ela. Mas, primeiramente, no versículo 12, o Senhor fala que a semente é a palavra, as que caíram à beira do caminho é um tipo de pessoas, né? um grupo de pessoas, outras que caíram sobre as rochas. Ele fala sobre um outro grupo também de pessoas, ele fala também a respeito daquelas que caíram entre os espinhos, né? E por fim, no versículo 15, que a gente vai ler ele na íntegra, ele fala sobre aquelas sementes que caíram em boas terras, né? Então, rapidamente aqui sabemos que o Senhor ele está falando sobre aquela pessoa que semeou a palavra na vida de outras pessoas, né? E o comportamento que essas pessoas tiveram com relação à palavra. Sabemos que circunstâncias nos rodeiam, sabemos que todos os dias temos provações para poder enfrentar, né? Temos dificuldades para poder vencer, temos desafios, né? Isso é fato. O Senhor já disse isso para a gente, né? Ele falou que o dia mau ele chega, mas que a gente sempre tenha bom ânimo. Né? Por quê? Porque ele venceu. E temos nele essa vitória, temos nele essa confirmação. Mas sabe, irmãos, uma coisa que me chama muita atenção a respeito dessa vida cristã que temos, dessa atitude que temos em perseverar naquilo que acreditamos, naquilo que temos como promessas para as nossas vidas, irmãos, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque circunstâncias às vezes podem nos tirar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? E a maneira como eu reajo diante dessas circunstâncias. Sabe, irmãos, não existe mal nenhum se você busca algo da parte do Senhor, seja na área financeira, seja na área de saúde, do seu corpo físico, seja nas suas emoções. Sabe, irmãos, não existe nada que nos impeça de buscar essas coisas no Senhor. Né? A palavra diz que Ele é a plenitude em nossas vidas. Né? Jesus ele veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. E viver essa vida em abundância inclui sim ter uma vida financeira boa, ter saúde, ter as nossas emoções controladas, amém? Ter uma boa vivência, né, com todas as pessoas. E perseverança faz sentido nisso, sabe, irmãos? E o que eu quero dizer para vocês é que diante da circunstância que estamos vivendo, não existe nenhum empecilho para que a gente busque aquilo que a gente deseja no Senhor, sabe? Mas circunstâncias, em determinados momentos, irmãos, podem nos tirar da nossa rota, daquilo que temos como vida cristã estabelecida, né? Para aquilo que desejamos fazer, para os nossos valores, para os nossos princípios, né? Então, circunstâncias, elas podem mudar os nossos princípios, sabe? E a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Quando perseveramos, quando colocamos essa confiança, essa força da nossa parte para poder continuar confessando a palavra, irmãos, temos que ter em mente, temos um Senhor sobre nossas vidas, temos a sabedoria dele disponível para que por meio dela a gente possa crescer e avançar. Amém? Lendo aqui o versículo 15, diz assim: no entanto, as que caíram em boa terra, né, e sabemos que a terra, que ela é o nosso coração, ela é o coração daquele que recebe a semente, que recebe a palavra de Deus, são os de bom coração e sinceridade ouvem a palavra e a entesouram e com perseverança frutificam. Olha só, ele usa a palavra com perseverança frutificam. Ou seja, quando essa semente cai nos nossos corações, a gente precisa fazer algo nelas, provocar algo nelas, para que elas frutifiquem. E um dos caminhos é por meio da perseverança, por meio dessa virtude que vem da parte do Senhor. Amém? Então, continuando a nossa ministração a respeito de perseverança, eu gostaria de
passar em alguns outros versículos com vocês, né? Mas que a gente sempre tenha em mente isso, né? O que é perseverar em meio às tribulações, em meio às circunstâncias, né? Tiago, no livro dele, na epístola dele, ele fala algumas coisas bem interessantes. Diz assim, no primeiro capítulo, Tiago, no versículo 2, ele diz assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, ou motivo de alegria em algumas outras versões, o fato de passardes por diversas provações. Portanto, sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos sem que vos falte virtude alguma. Amém? Bom, isso não é um grande conselho que temos para as nossas vidas. A gente precisa associar essa alegria na nossa vida cristã. A gente precisa fazer com que essa perseverança ela provoque em nós um crescimento, né? Que ela faça com que a gente mantenha confiante e firme essa nossa confissão de fé que temos diante do Senhor. Amém? O Senhor nos diz, né, que Ele está disponível para poder nos dar uma vida plena. Como temos acesso a respeito dessas coisas para que a nossa vida realmente seja plena? Né? Como experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor? Paulo fala que é necessário que o cristão ele se renove, né? E que ele não se deixe moldar por aquilo que está acontecendo ao redor dele, por meio daquilo que as pessoas falam, mas ele manter firme e confiante no Senhor. Amém? E Tiago ele vem nessa mesma pegada e ele fala que essa nossa perseverança, essa nossa atitude, esse nosso empenho, ele precisa ser pleno, ou seja, ele precisa ir até o final, né? Então essa nossa perseverança, ela não pode vacilar e ficar titubeando no meio das circunstâncias, não é verdade? Sabe, irmãos, eu sei que você tem grandes experiências com o Senhor, eu também tenho muitas experiências, né? E às vezes eu fico pensando, somos capazes, né, por meio de uma vida em Deus, num relacionamento firme com eles, atravessar montanhas, né, transpor obstáculos grandiosos. E por meio daquela experiência que tivemos com o Senhor, por meio daquela diligência, daquela confiança, a gente galgamos o êxito, né, galgamos aquilo que a gente tanto desejou, sabe, irmãos? E tem outros momentos que a gente às vezes acaba tropicando por uma pedrinha pequena. A gente às vezes acaba se deixando ser levado por circunstâncias que, poxa, mas não estava tão difícil de superar isso, né? O que eu precisava fazer? Sabe, irmão, saiba, você tem o Espírito Santo para poder te instruir, você tem a palavra do Senhor. E você tem ministrações também por meio de outros pregadores aqui também no nosso canal, aqui na nossa igreja, né? Para que você possa se alimentar dessa palavra, para que você possa crescer. Amém? E sabe o que você precisa fazer? Paulo também fala um pouco mais sobre isso nos versículos adiantes, né? Que você precisa, eu preciso, né, também praticarmos, sermos diligentes naquilo, né? Que a gente não venha querer ser um cristão que duvida, que tem um ânimo dobre. Poxa, será que é isso mesmo que Deus quer para minha vida? Ah, mas será que eu não estou indo contra a vontade de Deus? Sabe, irmãos, observa com atenção, né? Antes de você, às vezes, querer utilizar argumentos assim para poder saber se é mesmo a vontade de Deus, que você vença essa circunstância, que você receba isso que você deseja. Tiago, ele fala algumas outras coisas aqui que são interessantes. No versículo 5 não. No 12, ele diz assim: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa que Deus prometeu aos que amam. No 13 ele continua: entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e nenhuma pessoa o tenta. O que Tiago está falando aqui? Primeiro ele fala a respeito de provações e depois ele entra com essa palavra tentação. E tentação, ele vai continuando a dizer aqui que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Se você ler o livro de Gálatas, né, você vai ver Paulo falando a respeito das obras da carne. E tentação é aquilo, ela parte da carne, né? E sabemos que
que isso é algo que vem do próprio ser humano, que vem da própria pessoa, pelos seus sentimentos, né? E que se ele não colocar esses sentimentos e não subjugar eles pela palavra, ele acaba cometendo aquelas coisas. Mas provações não, provações, na maioria das vezes, ela vem por meio das circunstâncias. Um estudante, ele recebe uma prova no final do bimestre, para quê? Para que ele possa saber, e também aqueles que têm instruído ele tenham uma certeza se ele realmente absorveu o entendimento, absorveu o conhecimento que foi aplicado para ele. Na verdade, prova na vida cristã é isso também, sabe, irmão? São circunstâncias, são eventos, são coisas que às vezes se levantam contra aquilo que a gente acredita. Amém? Então o que precisamos fazer? Precisamos continuar firmes, né? Como Tiago disse, né? no versículo 2. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, ou seja, mantenha sua alegria ainda, o fato de passares por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé, olha aí a palavra, a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Ou seja, a cada passo que você dá diante aquilo que Deus prometeu na sua vida, vai te gerando mais isso, mais essa virtude, perseverança. Amém? E outra coisa também que a gente sempre precisa levar junto com essa nossa perseverança, irmão, é a paciência. De um jeito ou de outro, a gente precisa esperar um certo tempo para poder obter aquilo que a gente deseja. Amém? Então, como a gente pode esperar de uma maneira alegre, né, de uma maneira que realmente vai nos permanecer confiantes para poder receber aquilo que o Senhor tem para nos dar? Por meio da perseverança e por meio da paciência. Amém? Gostaria de ler alguns outros versículos com vocês. Vamos abrir em Romanos, no capítulo 5. Vamos ler já a partir do primeiro versículo até o 5. Diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro versículo, Paulo já diz algo muito importante. Fomos justificados pela fé. Amém? Sabemos que tudo aquilo que fazemos não é o que nos torna merecido da graça do Senhor. Não é o que nos torna merecido dessa posição de justiça que hoje temos. Mas recebemos ela por meio da fé. Porque cremos que o Senhor Jesus, Ele se doou por nós. Ele foi para a cruz para poder receber sobre Ele tudo aquilo que era castigo. Tudo aquilo que realmente merecíamos pelos nossos comportamentos pecaminosos. Amém? Mas isso foi nos dado por meio da fé. Amém, irmãos? Essa vida em justiça. E Paulo fala, né, que temos hoje paz com Deus. Ou seja, se temos paz com Deus, então é fato de que Deus ele não vai querer ir contra as nossas vidas, ir contra ou então querer ficar colocando obstáculos para poder impedir aquilo que temos para poder receber da parte dele. Porque temos paz com ele, não é verdade? Quando uma pessoa tem paz com outra, é porque elas vivem em harmonia, né? Elas conseguem lidar no seu relacionamento. E tudo aquilo que um deseja para o outro é sempre o melhor. Por quê? Por causa dessa atitude de paz que um tem para com o outro. O Senhor, Deus, o nosso Pai, Ele tem paz conosco, Ele tem paz com você. Amém? Ele não está contra, Ele não quer ficar te tentando por nenhum meio, a fim de que você... seja realmente expresso uma verdadeira fé, uma verdadeira confiança. Sabe, irmãos, Deus não é aquele que deseja nos dar coisas ruins, não. Ele tem sempre o melhor para nos dar em nossas vidas. Amém? No versículo 2 ele diz assim, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé e esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Olha só, Paulo falando naquele mesmo sentido que Tiago também falou. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Maravilhoso, não é? Essa é a palavra do Senhor, irmãos. É uma palavra que sempre vai nos manter firmes e confiantes
naquilo que temos para poder receber da parte do nosso Pai. Amém? Então, essa tribulação, quando o cristão ele traz para dentro do seu coração, para dentro de si, uma alegria no Senhor, essa alegria ela vai provocar em nós o que? Uma perseverança cada vez maior. Amém? Mesmo vivendo todas essas tribulações, a gente ainda mantém-se firme e convictos de que aquilo vai acontecer nas nossas vidas. Amém? A perseverança produz um caráter aprovado. Um caráter aprovado, em algumas outras versões, diz produz experiência. E o caráter aprovado produz confiança. Essa confiança, em outras versões, também diz sobre esperança. Sabe, irmãos, então, a perseverança ela é isso nas nossas vidas. Ela tem a nos trazer isso, nos trazer uma experiência com o Senhor, nos manter dentro de um caráter aprovado com Ele. E o caráter aprovado, essa experiência da qual temos, porque tivemos uma experiência boa com o Senhor e sabemos que Ele realmente fez aquilo em nossas vidas. Então é como você falasse às vezes para circunstâncias, para aquilo que está te impedindo de avançar e falar, olha, você chegou tarde. Deixa eu te contar uma coisa, já aconteceu isso na minha vida, já aconteceu aquilo na minha vida e eu consegui superar. Foi isso que Davi falou para Golias naquele momento ali, diante dele, diante daquele gigante, diante daquela circunstância, que para todas as outras pessoas em volta parecia ser impossível, ele não é capaz. Mas por causa de uma experiência que Davi teve com o Senhor, em outras ocasiões, produziu nele o quê? Uma convicção, uma confiança, uma certeza e a vontade de perseverar cada vez mais diante daquele obstáculo, diante daquele gigante. E de fato, Davi venceu o gigante. Ele venceu por quê? Porque ele confiou no Senhor. Amém? Ele não confiou nas suas habilidades humanas, ele não confiou naquilo que estava à sua volta e que talvez ele poderia utilizar como sendo uma sabedoria humana. Ele não confiou na armadura de um guerreiro, ele confiou naquilo que ele tinha dentro do coração dele, a boa palavra. Amém? E essa boa palavra, essa semente, ela frutificou naquele momento. Bom, na verdade, eu creio na sua vida, isto também pode acontecer. Isso que talvez você esteja vivendo nesse momento como sendo uma circunstância difícil, no seu lar, no seu trabalho, né? Enfim, independente de qualquer área que formos, isso é possível. Você é mais do que vencedor diante de todas essas circunstâncias. Por quê? Porque Cristo já te deu essa vitória. Nele somos mais que vencedores. Amém? Que a gente precisa fazer o quê então? Perseverar. Porque essa perseverança, ela gera em nós uma experiência, ela gera em nós um caráter aprovado. Esse caráter aprovado ou essa perseverança produz em nós o que? Confiança. Amém? Lembra, fé é a certeza daquilo que esperamos. Fé é a convicção daquilo que não existe e que vai se manifestar em nossas vidas. Uma vida de fé é assim, irmãos, é uma vida perseverante no Senhor. Amém? Não são as circunstâncias que definem se vamos ou não receber algo do Senhor, mas é a nossa experiência com Ele, irmãos, que recebamos tudo isso que temos da parte do Senhor. Amém? Uma vida de perseverança precisa ser também uma vida de relacionamento com Deus. Amém? Aquilo que os antigos, né, vivenciaram como tendo grandes êxitos, Davi, Abraão, Sansão, vários outros que são relatados ali na galeria da fé, irmãos, eles colocaram o que? Perseverança diante das circunstâncias. Temos às vezes o costume de olhar somente para os resultados e raramente levar em consideração quem aquela pessoa era antes. Mas às vezes a gente esquece de olhar todo esse percurso que a pessoa caminhou. Davi, ele foi ungido rei, mas ele só ocupou seu trono 13 anos depois. O Senhor destinou uma promessa para a vida de Abraão e de Sara, mas levou um tempo depois para que essa promessa se cumprisse, para que eles tivessem o filho deles, né? Para que a geração deles começassem a seguir adiante naquilo que o Senhor tinha como propósito na vida deles. Sabe, irmãos, existe um tempo
né? E como eu falei, durante esse tempo, durante essa caminhada que vamos percorrer com o Senhor, precisamos manter essa confiança, precisamos manter essa perseverança, precisamos estar pacientes, porque o Senhor vai cumprir em nossas vidas. Amém? São circunstâncias que aparecem, irmão, são circunstâncias, mas nelas somos mais do que vencedores. E quando olhamos para o nosso passado, para tudo aquilo que conseguimos obter êxito com o Senhor, as nossas experiências com o Senhor, irmãos, conseguimos observar que isso que às vezes nesse momento agora está diante de nós é pequeno. É pequeno. Por quê? Porque já tivemos um relacionamento com o Senhor. Amém? Falando sobre Davi, eu gostaria que você abrisse agora em Salmos, no capítulo 40, e vamos ler do versículo 1 ao 4. Vamos ver uma experiência que Davi teve com o Senhor. Olha só. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu, venham a adquirir confiança e temor no Senhor. Amém? No 4 ele diz assim: extremamente feliz é aquele que o Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. Olha só os conselhos de Davi. Davi ele estava diante de circunstâncias nesse momento aqui. Ele clamou ao Senhor, ele depositou a esperança nele, ele teve paciência para poder esperar da parte do Senhor, ele permaneceu convicto de que o Senhor poderia escutar o clamor dele. Amém? E o que aconteceu? O Senhor inclinou seus ouvidos para ele e atendeu ele, atendeu o clamor dele. Amém, irmãos? Davi fala: tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento. Ou seja, tirou ele de toda aquela circunstância que realmente não era a vontade do Senhor para a vida dele e que Davi também não gostaria de estar ali mais. Amém? Mas o Senhor foi o que? Foi compassivo com ele. O Senhor foi bondoso, o Senhor foi longânimo, o Senhor foi misericordioso. Se o Senhor foi misericordioso com Davi, irmão, o Senhor também pode ser misericordioso conosco. Ele pode ser longânimo conosco, ele pode ser paciente conosco. Ele entende que temos uma capacidade e que de uma pessoa para outra ela acaba sendo limitada. Existem pessoas que com pouca vida de experiência na palavra têm muitos conhecimentos. Tem outras pessoas que têm poucos conhecimentos, mas também têm grandes experiências com o Senhor. E o Senhor lida com cada pessoa, irmãos, individualmente. Ele lida contigo diante daquilo que você tem como conhecimento da palavra, como conhecimento da verdade. E o desejo do Senhor para a sua vida é isso que ele fez com Davi. O assentou sobre uma rocha e orientou os passos dele. O Senhor quer te colocar numa rocha firme, a palavra dele. Amém? O Senhor, ele quer te dar uma direção. O Espírito Santo, que habita dentro de você, está aí agora para poder seguir com essa obra, com esse ministério, nos orientar. Amém? Nos guiar. Amém, irmãos? Então, que a gente realmente possa acolher isso nos nossos corações. Que a gente possa manter o nosso coração guardado, né? Assim como o provérbio diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Amém, irmãos? Para finalizar, irmãos, a nossa ministração, eu quero citar um versículo que está em Provérbios, no capítulo 3, versículo 13, diz assim, Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior do que o acúmulo de ouro fino. Amém? Feliz, bem-aventurado é aquele que encontra sabedoria, é aquela pessoa que busca discernimento. Amém, irmãos? Busque sabedoria, busque discernimento. Tiago, eu quero voltar lá em Tiago para a gente poder finalizar e ler algo que Tiago ele fala na continuidade ali daquele versículo, que me chama muita atenção e às vezes a gente acaba não se atentando a isso e não coloca isso também como sendo
pedidos de oração sobre nossas vidas. No versículo 5, Tiago diz assim, do primeiro capítulo: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. O Senhor se alegra quando você pede e busca nele sabedoria, busca nele entendimento para poder lidar com as suas circunstâncias. Amém? Por quê? Porque isso daí mostra para o Senhor que você realmente confia nele. Isso daí mostra para o Senhor que você de fato quer ser guiado e dirigido por ele. Amém? Davi experimentou disso. Davi teve esse entendimento. Então ele sempre buscou no Senhor o quê? Sabedoria para poder lidar com as circunstâncias. E esse buscar a sabedoria gerava sempre nele o quê? Perseverança. Gerava sempre nele confiança. E ele poderia lidar com aquelas circunstâncias de uma maneira paciente, longânima. Amém? Confiante que o Senhor é fiel para cumprir. E isso aconteceu na vida dele. Amém? Isso aconteceu na vida de Abraão. Isso aconteceu na vida de várias outras pessoas que estão ali. Isso já aconteceu na sua vida. Isso já aconteceu na minha vida. Isso quer dizer então que isso vai continuar acontecendo, irmãos. Busca no Senhor essa confiança. Mantenha essa vida de fé no Senhor. Amém? Porque aqueles que se achegam ao Senhor primeiro precisam acreditar que Ele existe. Eu tenho certeza que você tem essa convicção dentro de você que Deus ele existe, que Deus ele é real. Amém? Mas o mesmo versículo ali ainda continua. E que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Ele se torna recompensador daqueles que o buscam. Só iremos buscar a ajuda de alguém se de fato acreditamos que aquela pessoa pode nos ajudar, não é verdade? Então, essa é a nossa vida em fé no Senhor, amém? Mantendo firme esta perseverança no Senhor. Perseverança na tribulação me dá experiência, esta experiência me dá esperança. Lembra que lemos lá em Romanos capítulo 5? Fé é esperar aquilo que eu tenho certeza que havei de receber. Amém? Para viver vidas extraordinárias é preciso ser fiel em dias comuns. Tem uma outra citação que eu quero ler com vocês. A grandeza que eu vivo é a grandeza que eu vivo dentro do meu coração. Ou seja, aquilo que eu quero vivenciar, né, aquilo que eu tenho como sonho, como desejo vivenciar na minha vida, é aquilo que já está vivo e manifesto dentro do meu coração. Amém? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Amém? Experiências de vitórias vêm com uma rotina diária de perseverança, vem com uma rotina diária acreditando que o Senhor é capaz de cumprir aquilo nas nossas vidas. Fidelidade. Amém? Tenha isso dentro do seu coração também, irmãos. Fidelidade, paciência, perseverança, confiança, e você vai lograr êxito em tudo aquilo que você conquistar. O diabo ele pode tocar naquilo que está na sua mão, mas se você manter o seu coração guardado, ele jamais conseguirá tocar naquilo que está dentro do seu coração. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é fiel, Ele vai cumprir, Ele tem cumprido. Amém? Ele tem se permanecido fiel e Ele vai continuar, irmãos. Ele vai sempre te ajudar, Ele vai sempre te trazer sabedoria. Busque no Senhor aquilo que você tanto precisa. Amém? Busque em relacionamento, irmãos. Busque ali nos bastidores mesmo com o Senhor. Amém? E com certeza Ele vai iluminar os seus caminhos, assim como Ele tem feito nos meus também. E assim como Ele tem feito na vida de tantas pessoas que têm buscado Ele. Amém? Então é isso, vamos perseverar sempre, amém? Perseverando nesse tempo de quarentena. Deus é bom, amém? Obrigado mais uma vez por estarmos aqui hoje compartilhando essa palavra contigo e você está aí atento, recebendo tudo isso que falamos, tá bom? Nos sentimos gratos, honrados pela tua presença, pela tua fidelidade, por você estar sempre acessando e frequentando aqui esse nosso canal. Amém? Em breve a gente vai estar junto novamente, certo? Um forte abraço, fica com Deus e tenha uma semana abençoada na prática da palavra. Amém.